Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Antes de começarmos essa história, quero te convidar a se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho para receber mais conteúdos como este. Isso ajuda muito o nosso trabalho a continuar trazendo histórias que revelam detalhes profundos do nosso passado e presente. Muito obrigado por estar aqui, por dedicar um pouco do seu tempo para ouvir e sentir essa narrativa. Agora relaxe, feche os olhos se quiser e deixe-se levar por esta história que atravessa décadas para nos alcançar. Hoje vamos mergulhar na vida de um homem que transformou a dor em discurso, o medo em coragem e um sonho pessoal em esperança coletiva para milhões. Um homem que nasceu em um tempo onde a cor da sua pele determinava onde poderia sentar, onde poderia estudar, onde poderia viver e até mesmo onde poderia morrer. Esta é a verdadeira história de Martin Luther King Jr. Para entendermos quem foi Martin, precisamos primeiro sentir o lugar e o tempo em que ele veio ao mundo. Imagine os Estados Unidos de 1929. Era o ano da Grande Depressão, quando a economia americana desabou como um castelo de cartas. Mas para a comunidade negra americana, a crise econômica era apenas mais uma camada sobre uma realidade que já era sufocante há décadas. No sul dos Estados Unidos, as leis de segregação racial, conhecidas como leis Jim Crow, transformavam a vida cotidiana em uma série infinita de humilhações calculadas. Havia bebedouros separados para brancos e negros, banheiros separados, restaurantes separados, escolas separadas e, claro, assentos separados nos ônibus, onde os negros eram obrigados a sentar na parte de trás e ceder seus lugares para qualquer branco que entrasse. Era um sistema construído para lembrar a cada momento, a cada respiração, que a sociedade americana considerava os negros cidadãos de segunda classe. É nesse contexto que nasce, em 15 de janeiro de 1929, na cidade de Atlanta, Geórgia, Michael King Jr. Sim, seu nome de batismo era Michael, não Martin. Mais tarde, aos 5 anos, seu pai mudaria ambos os nomes para Martin Luther, inspirado no reformador alemão Martin Luther. Mas esse detalhe já revela algo sobre a família King. Eles eram pessoas de fé, de estudo, de reflexão. O pai de Martin, Martin Luther King Sr., era pastor batista e um dos líderes mais respeitados da comunidade negra de Atlanta. A mãe, Alberta Williams King, vinha de uma família de educadores e também estava profundamente envolvida na vida da igreja. A casa onde Martin cresceu não era de pobres, mas também não era de ricos. Era uma casa de classe média negra, o que naquela época significava muito pouco em termos de privilégios sociais, mas significava muito em termos de educação, valores e esperança. Desde muito cedo, Martin experimentou as contradições brutais do sul segregado. Aos 6 anos, quando começou a frequentar a escola, descobriu que não poderia mais brincar com os amigos brancos que tinha na vizinhança. Os pais desses meninos, que antes permitiam as brincadeiras, agora diziam que não era mais apropriado. Martin voltou para casa confuso e magoado, sem entender por que a cor de sua pele de repente se tornara uma barreira intransponível. Foi seu pai quem, com a paciência e a dureza necessárias, explicou-lhe pela primeira vez sobre o racismo. Martin Luther King Sr. disse ao filho que, embora o mundo pudesse tratá-los como inferiores, eles jamais deveriam se ver assim. Essas palavras ficariam gravadas na alma do menino como um mantra que o acompanharia pelo resto da vida. A infância de Martin foi marcada por uma inteligência precoce que impressionava até os adultos. Aos 13 anos, ele já estava no ensino médio, tendo pulado 2 séries. Aos 15, ingressou no Morehouse College, uma das universidades historicamente negras mais prestigiadas do país. Era um jovem sério, introspectivo, que lia vorazmente e questionava tudo ao seu redor. Mas também era um jovem que carregava dentro de si uma raiva silenciosa contra as injustiças que via todos os dias. Essa raiva, no entanto, não se manifestava em explosões ou rebeliões. Se manifestava em uma sede insaciável por conhecimento e por respostas. Durante seus anos universitários, Martin passou por crises espirituais profundas. Questionava a religião, questionava a fé, questionava se realmente existia um Deus que permitia tanto sofrimento para seu povo. Por um tempo, chegou a considerar abandonar a carreira religiosa
para se tornar advogado ou médico. Mas foi justamente nesse período de dúvidas que ele encontrou os filósofos que mudariam sua vida para sempre. Descobriu Henry David Thoreau e sua filosofia da desobediência civil. Descobriu Mahatma Gandhi e sua luta não violenta pela independência da Índia. E descobriu que a fé poderia ser não apenas um consolo, mas uma arma poderosa contra a opressão. Em 1948, aos 19 anos, Martin se formou em Sociologia no Morehouse College. Decidiu seguir os passos do pai e se tornar pastor. Mas não um pastor qualquer. Queria ser um pastor que usasse o púlpito não apenas para falar de salvação no céu, mas de justiça na terra. Ingressou no Seminário Teológico Crozer, na Pensilvânia, onde foi um dos poucos estudantes negros em uma instituição predominantemente branca. Ali, ele se destacou academicamente, formando-se como o melhor aluno de sua turma. Mas mais importante do que as notas, eram as ideias que fermentavam em sua mente. Ele estava construindo uma filosofia própria, uma síntese entre a fé cristã, a filosofia da não-violência e a luta por direitos civis. Em 1951, Martin ingressou no doutorado em Teologia Sistemática na Universidade de Boston. Foi lá que conheceu Coretta Scott, uma jovem estudante de música do Alabama. Coretta era uma mulher forte, inteligente e que compartilhava com Martin não apenas o amor, mas também o compromisso com a justiça social. Eles se casaram em 1953, em uma cerimônia simples, mas cheia de esperança. Coretta sabia que estava se casando não apenas com um homem, mas com uma causa, e aceitou esse destino com coragem e determinação. Em 1954, Martin completou seu doutorado e recebeu várias ofertas de trabalho, tanto no norte quanto no sul. Poderia ter escolhido uma vida mais confortável e segura em uma cidade do norte, onde o racismo, embora existisse, não era tão explícito e brutal. Mas ele e Coretta tomaram uma decisão que mudaria não apenas suas vidas, mas o curso da história americana. Decidiram ir para Montgomery, Alabama, onde Martin assumiria o pastorado da Igreja Batista da Avenida Dexter. Montgomery era uma das cidades mais segregadas do Sul Profundo. Era um lugar onde o racismo não se escondia, onde as leis de segregação eram aplicadas com rigidez militar, onde a violência contra negros era comum e raramente punida. Por que Martin escolheu Montgomery? Talvez porque soubesse, instintivamente, que grandes mudanças não nascem de lugares confortáveis, mas de lugares onde a injustiça é tão gritante que não pode mais ser ignorada. Ou talvez porque sentisse que seu destino estava ligado ao sul, a terra onde seus antepassados haviam sido escravizados, onde a luta pela verdadeira liberdade ainda precisava ser travada. Em Montgomery, Martin rapidamente se estabeleceu como um dos líderes mais articulados da comunidade negra. Seus sermões eram uma mistura única de erudição teológica, análise social e paixão profética. Ele falava sobre Jesus, mas também sobre justiça. Falava sobre salvação, mas também sobre dignidade. E as pessoas ouviam, não apenas com os ouvidos, mas com o coração. E então chegou o dia que mudaria tudo. Em 1 de dezembro de 1955, Rosa Parks, uma costureira negra de 42 anos, estava voltando do trabalho no ônibus quando o motorista ordenou que ela cedesse seu assento para um passageiro branco. Rosa se recusou. Não foi uma decisão premeditada. Não foi um ato calculado de protesto. Foi simplesmente o momento em que uma mulher cansada decidiu que não aguentava mais ser humilhada. Rosa foi presa. A notícia se espalhou pela comunidade negra de Montgomery, como fogo em pasto seco. E então alguém teve uma ideia. Por que não boicotar os ônibus? Por que não mostrar o poder econômico da comunidade negra, recusando-se a usar o transporte público até que a segregação acabasse? A ideia era boa, mas precisava de liderança. E os olhos da comunidade se voltaram para o jovem pastor de apenas 26 anos que havia chegado à cidade há pouco mais de um ano. Martin Luther King Jr. não buscou essa liderança. Ela foi colocada sobre seus ombros por pessoas que viam nele algo especial. Uma combinação rara de inteligência, eloquência e coragem moral. Na noite de 5 de dezembro de 1955, Martin foi eleito presidente da Associação para o Melhoramento de Montgomery.
a organização criada para coordenar o boicote. Ele tinha poucas horas para preparar seu primeiro discurso como líder de um movimento que ninguém sabia para onde levaria. Naquela noite, na Igreja Batista Holt Street, diante de uma multidão de milhares de pessoas que transbordavam pelas ruas, Martin subiu ao púlpito e proferiu palavras que ecoariam através dos séculos. Ele falou sobre Rosa Parks, sobre dignidade, sobre justiça, mas falou também sobre amor, sobre não violência, sobre como poderiam lutar contra o sistema sem se tornarem aquilo que combatiam. Não devemos permitir que nossa protesta criativa degenere em violência física, disse ele. Repetidas vezes, devemos nos erguer às alturas majestosas de enfrentar a força física com a força da alma. Era o nascimento de um dos movimentos mais poderosos da história americana. O boicote dos ônibus de Montgomery durou 381 dias. 381 dias em que a comunidade negra da cidade caminhou para o trabalho, organizou caronas, criou um sistema alternativo de transporte. 381 dias em que suportaram ameaças, intimidação, bombas em suas casas, prisões arbitrárias. E Martin estava no centro de tudo isso, não apenas como líder, mas como alvo principal da raiva dos segregacionistas. Sua casa foi bombardeada. Ele recebeu ameaças de morte diariamente. O FBI começou a investigá-lo, convencido de que ele devia ser comunista, porque não conseguiam aceitar que um negro americano pudesse liderar um movimento tão poderoso por conta própria. Durante esses 381 dias, Martin passou por momentos de profunda angústia e dúvida. Havia noites em que o peso da liderança parecia insuportável. Uma dessas noites, em particular, permaneceria gravada em sua memória para sempre. Era 27 de janeiro de 1956. Martin havia chegado em casa tarde, exausto por mais um dia de reuniões, negociações e confrontos. O telefone tocou. Era mais uma ameaça de morte, desta vez especialmente gráfica e detalhada. Depois de desligar, Martin sentou-se à mesa da cozinha com a cabeça entre as mãos. Por um momento tudo pareceu impossível. Como um jovem de 27 anos poderia carregar o peso de todo um povo em seus ombros? Como poderia continuar expondo sua família a tamanho perigo? Foi então, sentado naquela cozinha silenciosa, que Martin viveu o que ele mais tarde descreveria como uma experiência mística. Ele orou. Orou como nunca havia orado antes, admitindo seus medos, suas dúvidas, sua sensação de inadequação. E então, de algum lugar profundo em sua alma, veio uma voz. Não uma voz audível, mas uma presença que ele sentiu com uma certeza absoluta. A voz lhe disse que ele estava fazendo o certo, que não estava sozinho, que a causa da justiça prevaleceria. Martin levantou-se daquela mesa transformado. O medo não desapareceu, mas foi substituído por uma confiança inabalável de que estava cumprindo seu propósito de vida. O boicote de Montgomery terminou em 20 de dezembro de 1956, quando a Suprema Corte dos Estados Unidos declarou inconstitucionais as leis de segregação nos ônibus. Foi uma vitória monumenta, mas Martin sabia que era apenas o começo. O movimento pelos direitos civis havia nascido, e ele, quisesse ou não, havia se tornado seu rosto mais visível. Em 1957, ele fundou a Conferência de Liderança Cristã do Sul, uma organização dedicada a coordenar a luta pelos direitos civis através de métodos não violentos. Martin viajava constantemente, falando em igrejas, universidades, comícios. Sua mensagem era sempre a mesma. A não violência não era passividade, era resistência ativa. O amor não era fraqueza, era força. A fé não era fuga da realidade, era engajamento com ela. Mas o preço dessa liderança era alto. Martin vivia sob constante ameaça. Seu telefone era grampeado pelo FBI. Seus movimentos eram vigiados. Sua vida pessoal era constantemente invadida por repórteres e curiosos. E havia a pressão constante de ser perfeito, de nunca escorregar, nunca falhar, porque qualquer erro seria usado pelos inimigos do movimento para desacreditar toda a causa. Era um fardo que poucos seres humanos poderiam carregar sem quebrar. Em setembro de 1958, enquanto autografava cópias de seu primeiro livro, Stride Toward Freedom, em uma livraria no Harlem, em Nova York,
Martin foi esfaqueado por uma mulher negra mentalmente perturbada. A lâmina perfurou seu peito e parou a milímetros de sua aorta. Os médicos disseram que, se ele tivesse expirado, a lâmina teria perfurado a artéria e ele teria morrido. Durante sua recuperação, Martin recebeu milhares de cartas de apoio do mundo inteiro. Uma delas, de uma jovem estudante, dizia: "Estou feliz que você não espirrou." Essa frase se tornaria um dos refrões mais famosos de seus discursos posteriores. O atentado fez Martin refletir profundamente sobre sua mortalidade e sobre o significado de sua vida. Ele estava apenas começando sua jornada como líder dos direitos civis, mas já havia enfrentado prisão, bombardeio de sua casa e uma tentativa de assassinato. Quantos homens teriam continuado? Quantos teriam decidido que era hora de se retirar, de preservar sua vida e sua família? Mas Martin não era um homem comum. Havia algo nele, uma chama que nenhuma ameaça poderia apagar, uma convicção que nenhum medo poderia abalar. Em 1959, Martin e Coretta viajaram para a Índia para estudar de perto os métodos de resistência não violenta de Gandhi. Foi uma viagem transformadora. Ver em primeira mão como Gandhi havia libertado uma nação inteira através do poder moral, da não violência, reforçou a convicção de Martin de que esse era o caminho certo para o movimento pelos direitos civis americano. Mas a viagem também lhe mostrou algo mais, que sua luta não era apenas americana, era universal. A luta contra a opressão era a mesma em toda parte, independentemente da cor da pele, da religião ou da nacionalidade. Quando voltou da Índia, Martin estava mais determinado do que nunca. Mudou-se para Atlanta e se tornou co-pastor da Igreja Batista Ebenezer, ao lado de seu pai. Mas sua atenção estava cada vez mais voltada para o movimento pelos direitos civis que estava ganhando momentum em todo o Sul. Estudantes negros estavam organizando sit-ins em lanchonetes segregadas. Freedom Riders estavam desafiando a segregação no transporte interestadual. E a resistência dos segregacionistas estava se tornando cada vez mais violenta e desesperada. Em 1963, Martin tomou uma decisão que muitos consideraram arriscada demais. Decidiu focar o movimento em Birmingham, Alabama, uma das cidades mais segregadas e violentas do Sul. O chefe de polícia de Birmingham, Bull Connor, era conhecido por sua brutalidade contra manifestantes negros. Martin sabia que enfrentar Connor seria perigoso, mas também sabia que a brutalidade de Connor, se exposta diante das câmeras de televisão, poderia chocar a consciência nacional e forçar o governo federal a agir. A campanha de Birmingham começou em abril de 1963. Martin e centenas de outros manifestantes foram presos por participarem de marchas e protestos pacíficos. Foi na prisão de Birmingham que Martin escreveu uma de suas obras mais famosas, A Carta da Prisão de Birmingham. Escrita nas margens de jornais e em pedaços de papel higiênico, a carta era uma resposta eloquente aos clérigos brancos que haviam criticado Martin por suas táticas. "Injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em toda parte", escreveu ele. "Estamos presos em uma rede inescapável de mutualidade, amarrados em um único tecido do destino. O que quer que afete um diretamente, afeta todos indiretamente." As imagens de Birmingham chocaram o mundo. Crianças sendo atacadas por cães policiais. Manifestantes pacíficos sendo derrubados por jatos de água de alta pressão. Martin sendo preso, algemado, tratado como um criminoso comum por lutar pelos direitos básicos de cidadania. A pressão sobre o presidente Kennedy se tornou insuportável. Finalmente, em junho de 1963, Kennedy anunciou que enviaria ao Congresso o projeto de lei de direitos civis mais abrangente da história americana. Para pressionar o Congresso a aprovar a lei, os líderes dos direitos civis organizaram a Marcha sobre Washington por Empregos e Liberdade. Em 28 de agosto de 1963, mais de 250 mil pessoas se reuniram na capital americana para exigir justiça e igualdade. Martin foi escolhido como o orador principal. Ele havia preparado um discurso cuidadosamente elaborado, cheio de estatísticas e argumentos legais. Mas quando subiu ao púlpito diante do Memorial Lincoln, algo mágico aconteceu. No meio de seu discurso preparado,
Martin ouviu Mahalia Jackson, a famosa cantora gospel, gritar: "Fale sobre o sonho, Martin." Era uma referência a algo que ela havia ouvido em discursos anteriores. Martin parou, deixou de lado suas anotações e começou a improvisar. "Eu tenho um sonho", disse ele, e sua voz ecoou através do mall nacional e através da história. "Eu tenho um sonho de que um dia esta nação se levantará e viverá o verdadeiro significado de seu credo. Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais." Por 18 minutos, Martin pintou uma visão de uma América onde seus filhos não serão julgados pela cor de sua pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. Era poesia, era profecia, era oração. Era tudo isso ao mesmo tempo. E quando ele terminou, 250,000 pessoas estavam de pé, chorando, aplaudindo, sabendo que haviam testemunhado um momento que mudaria o mundo para sempre. O discurso "I Have a Dream" fez de Martin Luther King Jr. uma figura mundial, mas também fez dele um alvo ainda maior. O FBI intensificou sua vigilância, convencido de que qualquer homem capaz de mover multidões desse tamanho devia ser uma ameaça à segurança nacional. J. Edgar Hoover, diretor do FBI, considerava Martin um dos homens mais perigosos da América. Não porque fosse violento, mas porque era eficaz. Não porque pregasse o ódio, mas porque inspirava esperança. Você chegou até aqui. Obrigado por me acompanhar nesta narrativa sobre um dos homens mais importantes da história moderna. Se ainda não deixou seu like, aproveite este momento para fazer isso e se inscrever no canal para que possamos continuar juntos, explorando mais histórias que moldaram nosso mundo. Em 1964, Martin recebeu o Prêmio Nobel da Paz, tornando-se, aos 35 anos, a pessoa mais jovem a receber essa honraria na época. Mas para ele, o prêmio não era uma conquista pessoal. Era um reconhecimento do movimento pelos direitos civis como um todo. Em seu discurso de aceitação, Martin disse que recebeu o prêmio em nome dos homens, mulheres e crianças que sofreram e morreram pela causa da igualdade racial. Era típico de Martin transformar uma honra pessoal em uma homenagem coletiva. Mas mesmo no auge de sua fama e influência, Martin enfrentava crescente oposição, não apenas dos segregacionistas brancos, mas também de jovens ativistas negros que achavam suas táticas pacíficas insuficientes. O movimento Black Power, liderado por figuras como Stokely Carmichael e mais tarde pelos Panteras Negras, questionava a eficácia da não-violência. Eles viam Martin como excessivamente conciliatório, muito disposto a trabalhar dentro do sistema que os oprimia. Era uma crítica que doía profundamente em Martin, porque vinha de pessoas que ele considerava aliados na luta pela justiça. Em 1965, Martin decidiu focar na questão do direito ao voto. Embora a 15ª emenda à Constituição garantisse esse direito desde 1870, na prática, uma série de táticas intimidatórias e burocráticas impediam a maioria dos negros do Sul de votar. Martin escolheu Selma, Alabama, como palco da próxima grande batalha. Selma era um lugar onde os negros representavam mais da metade da população, mas constituíam apenas 2% dos eleitores registrados. A campanha de Selma culminou na famosa Marcha de Selma a Montgomery, em março de 1965. No que ficou conhecido como Domingo Sangrento, centenas de manifestantes pacíficos, incluindo Martin, foram brutalmente atacados pela polícia na ponte Edmund Pettus. As imagens da violência, transmitidas pela televisão para todo o país, provocaram indignação nacional. 2 semanas depois, Martin liderou uma segunda marcha, desta vez com proteção federal, que percorreu os 87 quilômetros de Selma a Montgomery sem incidentes. A pressão resultante da campanha de Selma levou o presidente Lyndon Johnson a assinar a Lei do Direito ao Voto de 1965, uma das legislações mais importantes da era dos direitos civis. Mas Martin sabia que leis sozinhas não poderiam erradicar séculos de racismo e desigualdade. Ele começou a expandir seu foco, olhando para questões de pobreza, guerra e injustiça econômica, que afetavam não apenas os negros, mas todos os americanos pobres. Em 1966, Martin levou o movimento pelos direitos civis para o norte,
organizando campanhas em Chicago contra a discriminação habitacional. Foi uma experiência humilhante e reveladora. Martin descobriu que o racismo do Norte, embora menos explícito que o do Sul, era em muitos aspectos mais profundo e sistêmico. Em Chicago, ele foi recebido com hostilidade por multidões brancas que jogavam pedras e garrafas. Nunca vi ódio tão intenso, nem mesmo no Mississippi ou Alabama, disse ele mais tarde. Era um lembrete de que a luta pela igualdade não era um problema apenas do Sul, mas da América como um todo. Conforme os anos passavam, Martin se tornava cada vez mais radical em sua análise dos problemas americanos. Ele começou a falar sobre a necessidade de redistribuição de riqueza, sobre os direitos dos trabalhadores, sobre a imoralidade da Guerra do Vietnã. Em 1967, ele proferiu seu famoso discurso Beyond Vietnam, no qual chamou o governo americano de o maior provedor de violência no mundo de hoje. Era uma posição corajosa, mas que custou caro. Muitos de seus aliados liberais brancos o abandonaram. A imprensa, que antes era simpática, tornou-se crítica. Até mesmo alguns líderes negros acharam que ele havia ido longe demais. Mas Martin não podia ficar em silêncio sobre o que considerava uma injustiça moral. Como poderia pregar a não violência em casa enquanto seu país despejava bombas sobre vilarejos vietnamitas? Como poderia falar sobre justiça doméstica enquanto bilhões de dólares eram gastos em uma guerra que considerava imoral? Para Martin, todas essas questões estavam interconectadas. A violência no exterior, o racismo em casa, a pobreza em toda parte, tudo fazia parte do mesmo sistema de opressão que precisava ser desafiado. Em seus últimos anos, Martin parecia carregar o peso do mundo em seus ombros. Ele estava cansado, fisicamente e emocionalmente exausto por quase 2 décadas de liderança intensa. Seus amigos íntimos notavam que ele ficava cada vez mais melancólico, mais propenso a falar sobre morte, mais consciente de que seus dias poderiam estar contados. Ele havia recebido milhares de ameaças de morte ao longo dos anos. 3 presidentes haviam sido assassinados em seu tempo de vida. Malcolm X, seu contemporâneo e às vezes rival, havia sido morto em 1965. Martin sabia que também estava vivendo em tempo emprestado. Em 1968, Martin estava planejando sua campanha mais ambiciosa, a campanha dos pobres. Ele queria reunir milhares de americanos pobres de todas as raças em Washington, D.C., para exigir justiça econômica. Era uma ideia radical, que muitos consideravam perigosa demais. Mas Martin acreditava que havia chegado a hora de confrontar não apenas o racismo, mas a pobreza sistêmica que mantinha milhões de americanos na miséria. Em março de 1968, Martin foi chamado a Memphis, Tennessee, para apoiar os grevistas sanitários da cidade, a maioria negros, que estavam lutando por melhores salários e condições de trabalho. Era o tipo de causa que Martin havia abraçado em seus últimos anos, a interseção entre direitos civis e justiça econômica. Ele planejava liderar uma marcha em apoio aos trabalhadores. Na noite de 3 de abril de 1968, Martin falou na igreja Mason Temple, em Memphis. Seu discurso daquela noite, que ficaria conhecido como I've Been to the Mountain Top, foi profético de forma assombrosamente literal. Ele falou sobre as ameaças que havia recebido, sobre a possibilidade de não ter uma vida longa. Mas isso realmente não importa para mim agora, disse ele, porque eu estive no topo da montanha e não me importo. Como qualquer um, eu gostaria de viver uma longa vida. Longevidade tem seu lugar, mas não estou preocupado com isso agora. Só quero fazer a vontade de Deus. E Ele me permitiu subir a montanha, e eu olhei por cima e vi a terra prometida. Posso não chegar lá com vocês, mas quero que saibam hoje à noite que nós, como povo, chegaremos à terra prometida. No dia seguinte, 4 de abril de 1968, Martin estava no balcão do quarto 306 do Lorraine Motel em Memphis, preparando-se para jantar na casa de um amigo local. Era um final de tarde primaveril, e Martin estava de bom humor, brincando com seus companheiros, falando sobre a marcha que lideraria no dia seguinte. Às 18h01, um tiro ecoou pelo ar. Uma bala de rifle de alta potência atingiu Martin no pescoço e na mandíbula. Ele caiu instantaneamente. Martin Luther King Jr.,
Foi declarado morto às 19h05, aos 39 anos de idade. A notícia da morte de Martin espalhou-se pelo país como um incêndio. Em mais de 100 cidades americanas eclodiram distúrbios. Washington, D.C., Chicago, Detroit, todas em chamas. A América que Martin havia sonhado transformar com amor parecia estar se despedaçando em ódio e violência. Era a ironia mais cruel. O homem que havia dedicado sua vida à não-violência morrera de forma violenta, e sua morte provocara ainda mais violência. Mas houve também momentos de graça. Robert F. Kennedy, que estava fazendo campanha para presidente, soube da morte de Martin quando chegava para um comício em Indianápolis, em um bairro predominantemente negro. Seus assessores de segurança imploraram para ele cancelar o evento, temendo pela sua segurança. Mas Kennedy subiu no palanque improvisado e, sem notas, sem discurso preparado, falou do coração. Ele disse à multidão que Martin havia morrido, que havia sido morto por um homem branco. Podia ouvir os gritos de choque e raiva. Então Kennedy, que havia perdido seu próprio irmão para um assassino, falou sobre escolha entre vingança e amor, entre ódio e compreensão. Naquela noite, Indianápolis foi uma das poucas cidades principais que não teve distúrbios. O funeral de Martin foi realizado em 9 de abril de 1968, na Igreja Batista Ebenezer, em Atlanta. Mais de 300 mil pessoas seguiram o cortejo fúnebre pelas ruas da cidade. O caixão foi carregado por uma simples carroça de mulas, simbolizando a identificação de Martin com os pobres. Entre os enlutados estavam presidentes, primeiros-ministros, reis e rainhas, mas também estavam lixeiros de Memphis, domésticas do Alabama, estudantes de todo o país. Era o tipo de multidão diversa que Martin havia sonhado ver marchando junta, não em luto, mas em celebração da igualdade conquistada. O assassino de Martin, James Earl Ray, foi capturado 2 meses depois. Ray era um criminoso comum, um racista medíocre que havia fugido da prisão. Ele se declarou culpado para evitar a cadeira elétrica e foi condenado a 99 anos de prisão. Mas a família King sempre questionou se Ray havia agido sozinho. Teorias conspiratórias surgiram, algumas envolvendo o FBI, outras o governo federal. A verdade completa pode nunca ser conhecida, mas o que importa não é apenas como Martin morreu, mas como viveu. A morte de Martin marcou o fim de uma era, mas também o início de outra. Seu assassinato galvanizou o movimento pelos direitos civis de maneiras que nem mesmo sua vida havia conseguido. 4 dias após sua morte, o Congresso aprovou a Lei dos Direitos Civis de 1968, que proibia a discriminação na habitação. Era como se a nação, chocada com a perda de sua consciência moral mais articulada, tentasse honrar sua memória através da legislação. Mas as leis, Martin sempre soube, eram apenas o começo. As verdadeiras mudanças aconteceriam nos corações e mentes das pessoas, nas pequenas escolhas diárias entre amor e ódio, entre justiça e indiferença. E nesse sentido, a obra de Martin continuou muito além de sua morte. Seus filhos cresceram para se tornarem ativistas por direitos próprio direito. Yolanda, Dexter, Bernice e Martin Luther King III carregaram o nome e o legado do pai, cada um à sua maneira. Coretta Scott King tornou-se uma das viúvas mais influentes da história americana. Por décadas após a morte de Martin, ela trabalhou incansavelmente para preservar seu legado, estabelecer o Centro King para a mudança social não violenta e fazer campanha para que o aniversário de Martin se tornasse feriado nacional. Era uma batalha política que levou 15 anos para ser vencida, mas em 1983, o presidente Ronald Reagan assinou a lei que criou o dia de Martin Luther King Jr. como feriado federal. Nas décadas que se seguiram à morte de Martin, a América mudou de maneiras que ele teria achado tanto encorajadoras quanto preocupantes. O movimento pelos direitos civis que ele liderou abriu portas para gerações de americanos negros. Políticos negros foram eleitos para cargos em todos os níveis de governo. Empresários negros construíram impérios. Artistas negros moldaram a cultura popular. E em 2008, algo que teria parecido impossível no tempo de Martin aconteceu. Barack Obama foi eleito o primeiro presidente negro dos Estados Unidos.
Na noite da eleição de Obama, muitas pessoas choraram lembrando-se de Martin. Era impossível não pensar em suas palavras sobre julgar as pessoas não pela cor de sua pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. Obama próprio reconheceu frequentemente sua dívida para com Martin, dizendo que estava de pé nos ombros de gigantes. Mas Obama também entendeu que sua própria presidência não significava que o sonho de Martin havia sido totalmente realizado. O racismo não havia desaparecido, apenas havia evoluído para formas mais sutis e sistêmicas. E, de fato, os anos da presidência de Obama também viram o surgimento de novos movimentos pelos direitos civis. Black Lives Matter surgiu em resposta a uma série de mortes de jovens negros desarmados nas mãos da polícia. Era um movimento que ecoava muitas das preocupações de Martin sobre brutalidade policial e injustiça sistêmica, mas que também questionava algumas de suas táticas. Assim como Martin havia sido criticado pelos jovens radicais de sua época, os ativistas do Black Lives Matter às vezes eram criticados por serem muito confrontativos, muito pouco dispostos a trabalhar dentro do sistema. Mas talvez essa tensão seja exatamente o que Martin teria esperado. Ele entendeu que cada geração deve encontrar suas próprias maneiras de lutar pela justiça, que os métodos que funcionaram em uma época podem não funcionar em outra. O que permanece constante é a necessidade da luta, a necessidade de pessoas corajosas dispostas a se levantarem contra a injustiça, independentemente das consequências pessoais. Quando olhamos para Martin Luther King Jr., hoje, mais de meio século após sua morte, o que vemos? Vemos um homem que foi simultaneamente produto de seu tempo e visionário além dele. Vemos alguém que enfrentou o ódio com amor, a violência com não violência, o desespero com esperança. Mas também vemos um ser humano com falhas, dúvidas e medos. Martin não era perfeito. Ele lutou com depressão, tinha momentos de vaidade e ambição, cometeu erros pessoais que seus inimigos usaram contra ele. Mas a grandeza de Martin não estava em sua perfeição. Estava em sua disposição de servir a algo maior que ele mesmo. Estava em sua coragem de falar verdades inconvenientes para plateias hostis. Estava em sua habilidade de transformar sofrimento em sabedoria, raiva em eloquência, dor em propósito. Martin entendeu algo que muitos líderes nunca aprendem, que o verdadeiro poder vem não de dominar outros, mas de liberar o melhor neles. Sua filosofia da não-violência não era passividade, era resistência ativa. Era a crença de que você podia lutar contra sistemas injustos sem se tornar injusto. Era a fé de que era possível odiar o pecado enquanto amava o pecador. Desafiar as estruturas de poder enquanto apelava para a humanidade daqueles no poder. Era uma filosofia que exigia imensa coragem moral, porque significava estar disposto a sofrer sem retaliar, a ser ferido sem ferir de volta. Martin também entendeu algo profundo sobre a natureza da mudança social. Ele sabia que as leis podiam mudar comportamentos, mas não podiam mudar corações. Que a verdadeira mudança acontecia não através de decretos governamentais, mas através de conversas difíceis em mesas de jantar, através de crianças brancas e negras brincando juntas, através de pessoas corajosas o suficiente para atravessar linhas raciais e se conhecerem como seres humanos. Em seus últimos anos, Martin estava começando a articular uma visão ainda mais radical de transformação social. Ele falava sobre a necessidade de abordar não apenas o racismo, mas a pobreza, a militarização, a desigualdade econômica. Ele estava começando a fazer conexões entre a opressão doméstica e a violência no exterior, entre a injustiça racial e a injustiça de classe. Se tivesse vivido, Martin poderia ter se tornado um dos críticos mais articulados do capitalismo descontrolado e do imperialismo americano. Mas talvez Martin também tivesse encontrado maneiras de construir pontes entre grupos aparentemente incompatíveis. Essa era sua genialidade especial, a habilidade de falar línguas diferentes para audiências diferentes, de encontrar terreno comum onde outros viam apenas divisão. Ele poderia falar a linguagem da fé para crentes e a linguagem da razão para céticos. Poderia inspirar tanto intelectuais quanto trabalhadores, tanto jovens quanto idosos. O que Martin Luther King Jr. nos ensina hoje?
Talvez a lição mais importante seja que a mudança social real exige tanto urgência quanto paciência. Martin tinha urgência sobre a necessidade de justiça. A justiça protelada é justiça negada, ele disse. Mas ele também tinha paciência sobre o processo de mudança, entendendo que corações e mentes mudavam lentamente, que o progresso era frequentemente frustrantemente incremental. Ele também nos ensina sobre a importância da coalização. Martin entendeu que nenhum grupo poderia alcançar a justiça sozinho, que brancos de consciência tinham que se juntar à luta, que diferentes organizações de direitos civis tinham que trabalhar juntas apesar de suas diferenças. Ele construiu pontes não apenas entre raças, mas entre classes, denominações religiosas, gerações. E ele fez isso não minimizando as diferenças, mas encontrando valores compartilhados que transcendiam essas diferenças. Talvez mais importante, Martin nos ensina sobre o poder da esperança. Em suas horas mais sombrias, quando enfrentava ameaças de morte, quando via pouco progresso, quando era criticado tanto por seus inimigos quanto por seus aliados, Martin mantinha uma fé inabalável de que o arco do universo moral é longo, mas se curva em direção à justiça. Era uma fé não baseada em evidências empíricas, mas numa convicção profunda sobre a natureza da realidade. Quando visitamos os locais associados à vida de Martin hoje, ainda podemos sentir sua presença. Em Atlanta, sua casa de infância na Auburn Avenue é preservada como monumento nacional. A Igreja Batista Ebenezer, onde ele pregou ao lado de seu pai, ainda realiza cultos regulares. O Centro King, estabelecido por Coretta, continua treinando ativistas em métodos de mudança social não violenta. Em Montgomery, o prédio da igreja onde Martin liderou o boicote dos ônibus ainda está de pé. A casa onde ele viveu, bombardeada durante o boicote, foi restaurada. Até mesmo o ônibus onde Rosa Parks fez sua corajosa recusa está em exibição em um museu. E na ponte Edmund Pettus, em Selma, a cada março, centenas de pessoas recriam a marcha que Martin liderou, lembrando de um momento em que o poder moral triunfou sobre a força bruta. Mas o memorial mais poderoso a Martin Luther King Jr. não é feito de pedra ou bronze. É o movimento contínuo por justiça que ele inspirou. Cada vez que alguém se levanta contra a injustiça, cada vez que alguém escolhe amor sobre ódio, cada vez que alguém trabalha para construir pontes ao invés de muros, eles estão honrando o legado de Martin. Cada vez que uma criança negra pode sonhar com um futuro sem limitações impostas pela cor de sua pele, ela está vivendo o sonho que Martin articulou naquele dia de agosto de 1963. Mas Martin também nos lembrou que o progresso não é inevitável, que cada geração deve lutar novamente pelas mesmas verdades básicas sobre dignidade humana e igualdade. Os dragões do racismo, da pobreza, da violência que Martin enfrentou assumem novas formas, mas não desaparecem. Eles devem ser confrontados repetidamente por pessoas corajosas dispostas a pagar o preço da liderança moral. Talvez a pergunta mais importante que podemos fazer sobre Martin Luther King Jr. não seja o que ele conquistou, mas o que ele nos desafiou a nos tornarmos. Porque no final, Martin não estava interessado apenas em mudar leis ou políticas. Ele estava interessado em transformar almas, em libertar não apenas os oprimidos, mas também os opressores de suas prisões de ódio e medo. Martin acreditava que dentro de cada pessoa havia uma centelha de divindade, uma capacidade para a bondade que podia ser despertada pelo apelo certo, pela estratégia certa, pelo exemplo certo. Ele acreditava que mesmo os mais endurecidos racistas podiam ser tocados pela graça, que mesmo os sistemas mais injustos podiam ser reformados através do poder do amor aplicado de forma inteligente e persistente. Essa fé pode parecer ingênua hoje, numa era de polarização política e divisão social, mas talvez seja exatamente por isso que precisamos dela. Em um tempo quando é mais fácil demonizar nossos oponentes do que tentar entendê-los, quando é mais simples construir muros do que pontes, o exemplo de Martin nos lembra de uma maneira diferente de engajamento político e social. Martin Luther King Jr. viveu apenas 39 anos, mas nesse breve tempo mudou não apenas a América, mas o mundo.
Sua influência pode ser sentida nos movimentos de libertação na África do Sul, na Irlanda do Norte, na América Latina. Líderes como Nelson Mandela e Desmond Tutu reconheceram sua dívida para com Martin e seus métodos de resistência não violenta. Sua mensagem transcendeu fronteiras nacionais, raciais e religiosas, porque tocou em algo universal: o desejo por dignidade, respeito e justiça. E aqui estamos nós, mais de 50 anos depois, ainda lutando com muitas das mesmas questões que Martin enfrentou. O racismo ainda existe, embora em formas mais sutis. A pobreza ainda assombra milhões, embora em países mais ricos que Martin poderia ter imaginado. A violência ainda parece ser a primeira resposta a muitos conflitos, embora tenhamos visto exemplos repetidos de como a não violência pode ser mais eficaz. Talvez isso signifique que Martin falhou, ou talvez signifique que o trabalho que ele começou é por natureza interminável, que cada geração deve recomeçar a tarefa de construir a comunidade amada que ele visionou. Uma sociedade onde pessoas de todas as raças, classes e credos podiam viver juntas em harmonia, não porque suas diferenças foram apagadas, mas porque aprenderam a celebrá-las. Na noite antes de morrer, Martin falou sobre chegar à Terra Prometida. Ele não estava falando sobre um lugar geográfico, mas sobre uma condição humana. Um mundo onde a justiça flui como água e a retidão como um riacho poderoso. Um mundo onde crianças não são julgadas pela cor de sua pele. Um mundo onde os pobres têm o suficiente e os ricos não têm muito. Um mundo onde nações resolvem suas disputas através de negociação ao invés de guerra. Martin sabia que poderia não viver para ver esse mundo, mas ele acreditava que estava contribuindo para sua eventual realização. Cada discurso, cada marcha, cada momento na prisão era um tijolo na construção dessa terra prometida. E ele acreditava que outros pegariam o trabalho onde ele parou, que a visão era maior que qualquer indivíduo, que o movimento continuaria mesmo se os líderes caíssem. E assim tem sido. O movimento pelos direitos civis continuou após a morte de Martin. Evoluiu, adaptou-se, às vezes fragmentou-se, mas nunca morreu, porque estava baseado em algo mais profundo que personalidade ou carisma. Estava baseado numa fome humana fundamental por justiça que nenhuma bala poderia matar. Quando pensamos em Martin Luther King Jr. hoje, podemos escolher lembrá-lo como um santo distante, uma figura de mármore em um memorial. Ou podemos lembrá-lo como era, um homem que lutou com dúvidas e medos, que cometeu erros, que às vezes se sentia esmagado pelo peso de suas responsabilidades. Um homem que, apesar de todas essas fragilidades humanas, encontrou coragem para se levantar quando importava, para falar quando era mais seguro ficar em silêncio, para liderar quando era mais fácil seguir. Essa humanidade de Martin é talvez sua qualidade mais inspiradora, porque nos mostra que não precisamos ser perfeitos para fazer a diferença, não precisamos ser santos para servir. Precisamos apenas estar dispostos a responder quando a justiça nos chama, a nos levantar quando vemos injustiça, a estender a mão quando vemos necessidade. Martin Luther King Jr. nos deixou muitas coisas, discursos que ainda nos arrepiam, estratégias que ainda podem ser aplicadas, uma filosofia que ainda pode guiar nossos esforços por mudança social. Mas talvez seu maior presente tenha sido o exemplo de uma vida vivida em serviço a algo maior que si mesmo. O exemplo de alguém que transformou sofrimento pessoal em paixão por justiça, que canalizou raiva justificada em amor redentor. E assim, mais de meio século depois, a vida de Martin Luther King Jr. continua a nos fazer perguntas. Não as perguntas fáceis sobre se concordamos com ele, isso é simples demais, mas as perguntas difíceis sobre se estamos dispostos a pagar o preço que ele pagou, se estamos dispostos a arriscar nossa reputação, nossa segurança, nossa comodidade pela causa da justiça. Se estamos dispostos a amar nossos inimigos, a perdoar aqueles que nos machucam, a construir pontes para aqueles que parecem irreconciliáveis. Essas são as perguntas que a vida de Martin nos faz, e nossas respostas a elas determinarão se seu sonho permanecerá apenas um sonho, ou se um dia se tornará realidade. A escolha, como sempre, é nossa. Martin nos mostrou o caminho. Agora cabe a nós decidir se vamos segui-lo
Ao encerrarmos esta jornada pela vida extraordinária de Martin Luther King Jr., aí podemos respirar fundo e refletir sobre tudo que percorremos. Falamos do menino que descobriu cedo demais as realidades cruéis do racismo. Falamos do jovem que encontrou na filosofia e na fé as ferramentas para transformar raiva em ação construtiva. Falamos do homem que se tornou a voz de uma geração, que articulou os sonhos e esperanças de milhões que não tinham plataforma para falar. Mas também falamos das noites solitárias, quando o peso da liderança parecia insuportável. Das dúvidas que o assombravam quando o progresso parecia lento demais. Do medo que sentia toda vez que o telefone tocava com mais uma ameaça de morte. Porque Martin Luther King Jr. não foi apenas uma figura histórica distante. Foi um ser humano de carne e osso que escolheu, dia após dia, levantar-se e lutar por um mundo melhor. E talvez seja essa humanidade, com todas as suas falhas e fragilidades, que torna Martin tão relevante hoje. Porque nos mostra que não precisamos ser perfeitos para fazer a diferença. Não precisamos ter todas as respostas para começar a fazer as perguntas certas. Não precisamos estar livres do medo para agir com coragem. Precisamos apenas estar dispostos a tentar, a nos levantarmos quando caímos, a continuar caminhando mesmo quando o destino parece impossivelmente distante. O sonho de Martin Luther King Jr. não morreu com ele naquele balcão em Memphis. Ele vive toda vez que alguém escolhe justiça sobre conveniência, amor sobre ódio, esperança sobre desespero. Vive nas escolas integradas, nos bairros diversos, nos locais de trabalho onde pessoas de todas as cores colaboram como iguais. Mas também vive nas lutas que ainda precisamos travar, nas injustiças que ainda precisamos enfrentar, nas pontes que ainda precisamos construir. Martin nos lembrou que a injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em toda parte. Essas palavras ressoam hoje com urgência renovada, numa era de comunicação global, onde podemos ver injustiças acontecendo em tempo real ao redor do mundo. Elas nos chamam não apenas para nos importarmos, mas para agirmos, não apenas para simpatizarmos, mas para nos solidarizarmos. E assim, enquanto encerramos esta narrativa, lembremo-nos de que ela não é realmente um fim, mas um convite. Um convite para carregar adiante o trabalho inacabado de Martin Luther King Jr. Um convite para sonhar seus sonhos e trabalhar para torná-los realidade. Um convite para ser as mudanças que queremos ver no mundo. Você chegou até aqui. Obrigado por me acompanhar nesta narrativa sobre um dos homens que mais impactaram o curso da história moderna. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer não apenas o mito, mas o homem por trás da lenda. Cada gesto seu ajuda a manter vivas essas memórias que continuam a inspirar e desafiar gerações. E lembre-se, como Martin nos ensinou, cada um de nós tem o poder de ser agente de mudança. Cada um de nós pode contribuir para a construção desse mundo mais justo e amoroso que ele visionou. Muito obrigado por estar aqui. Nos vemos no próximo vídeo com mais uma história que merece ser contada e lembrada.